Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 14. Nós vamos ler alguns versículos. Glória a Deus. Eu coloquei como tema desta mensagem: experimente a vida do reino de Deus. Experimente a vida do reino de Deus. E queridos, a minha expectativa é poder voltar novamente para falar de novo sobre essa passagem, em dois tempos. Falar sobre a vida do reino de Deus. Romanos capítulo 14, a partir do versículo 1, diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor está em pé ou cai. Mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre o dia e dia. Outro julga igual todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porém, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque o que vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aqueles que assim a consideram. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andais segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruais a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Amém? Até aqui. Amém, Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Deus, ministra aos nossos corações, Senhor. Queremos, Pai, de fato, ouvir a tua voz e ser ministrados de maneira clara, em que saiamos daqui, Senhor Deus, com a nossa fé avivada e a nossa expectativa bem fundamentada no Senhor. Louvamos ao Senhor desde já e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu
li esse texto com você porque Deus tem ministrado ao meu coração a respeito do reino de Deus. E eu tenho ido, tenho buscado, eu tenho lido, tenho buscado aprender um pouco mais sobre o reino. E é fato que algumas indagações, elas surgem nos ambientes dos relacionamentos sociais, sejam eles familiares, profissionais, sejam eles relacionamentos de amizade, surgem indagações. E também existem indagações nos ambientes em nossa comunidade cristã. Provavelmente você já ouviu alguma dessas indagações. Isso pode ou não pode? Essa roupa pode, essa roupa não pode. Existem indagações tipo, isto é pecado, isto não é pecado. Também existem outras indagações que se transformam em perguntas dessa maneira: isso pode? Isso não pode? São indagações, são perguntas que a gente ouve nos nossos ambientes de relacionamento. Agora, é fato que não se utiliza de tempo para que a pessoa possa descobrir e vir de fato buscar a informação para saber se esta pergunta, se esta indagação que há no coração dela é a vontade de Deus para ela. As indagações existem, as perguntas se fazem no coração, mas não existe uma predisposição de ir buscar em Deus, na palavra, orientação espiritual. Isso para a nossa comunidade cristã. Porque para aqueles que não fazem parte da nossa comunidade cristã, o que eles querem é ouvir alguém dizer isso pode e isso não pode. O que eles querem é que alguém, embase o seu desejo pessoal de realizar algo ou não realizar algo. Mas no nosso meio, na nossa comunidade cristã, deveria ser uma atitude muito clara e prática nossa em, ao ouvir perguntas, indagações ou dúvidas na nossa mente, nós buscarmos ao Senhor para buscar respostas acerca da nossa indagação, em saber se esta indagação ela está ou não está, ela é ou não é a vontade de Deus para a nossa vida. Não é assim que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 10? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então, se nós da comunidade cristã desejamos que a vontade de Deus seja estabelecida na terra, na nossa vida, assim como ela é estabelecida nos céus, se faz importante, queridos, que nas nossas indagações nós venhamos buscar a orientação ou as respostas das nossas interrogações na palavra de Deus, no Senhor, através da oração, através da súplica, através de um quebrantamento na presença do Senhor. Perde-se muito tempo com argumentações, discutindo coisas sem importância, que não se aproveita da oportunidade da dúvida. Ou seja, perdemos muito tempo com argumentações sem importância e não aproveitamos essa dúvida para buscar o conhecimento, para aprender com Deus e experimentar desse aprendizado. Olha que coisa interessante. A nossa dúvida, ela é uma oportunidade para nós aprendermos com Deus se aquilo que desejamos realizar ou não está ou não, de fato, dentro da vontade de Deus para cada um de nós. Queridos, não é
diferente o que está acontecendo aqui quando o apóstolo Paulo escreve esta carta à igreja que está em Roma. E nós vemos pela leitura do capítulo 14, o apóstolo Paulo faz uma observação para essa igreja, no versículo 1 do capítulo 14, dizendo assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. E olha, o que está acontecendo na igreja de Roma, o apóstolo Paulo está escrevendo, dando uma orientação a essa igreja. Uma orientação referente ao conflito, referente à discussão, referente a interrogações, referente ao fato de pode comer ou não. É lícito guardar dias ou não. E o interessante, queridos, que o apóstolo Paulo diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. E o interessante é que o apóstolo Paulo diz que o débil, ou seja, o fraco na fé, ou seja, o deficiente, aquele que necessita progredir mais, não quer dizer que ele seja pior do que o outro, tá? Não estamos chamando aqui dizendo que o débil é pior, mas ele é diferente, ele ainda não cresceu na fé. O débil é a pessoa que ainda precisa crescer e caminhar mais. E ele chama de débil essa pessoa que está aguardando, se preocupando em pode comer esse alimento ou não pode. Eu tenho que guardar o dia X, ou o dia A, ou o dia B. Eu preciso cumprir a lei. O que o apóstolo está dizendo é que o homem que entendeu isso, de que o sacrifício de Cristo foi suficiente para nos salvar, essa pessoa, ela tem a sua consciência tranquila e ele já está maduro na sua fé, de que não é por obras para que ninguém se glorie, mas a salvação é pela graça no sacrifício de Cristo. Querido e querida, creia nessa verdade. Você que reconheceu Jesus Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador, saiba, esta crença em Jesus é suficiente para produzir salvação na sua vida. O processo da santificação e a libertação é uma outra coisa. Mas salvação, queridos, é pela fé. Salvação é pela fé, ou pela graça mediante a fé. E isso não tem nada a ver conosco, é dom de Deus. Deus te salvou por causa da graça. E você precisa receber isso com muita tranquilidade. Mas se para você algumas coisas não pode, então não pode. Tudo bem, querido. Se para você não pode isso, não pode aquilo outro, amém, querido, tudo bem. Mas nós precisamos entender que na caminhada cristã existem pessoas que já estão maduros na fé e que entenderam em seu coração claramente que a salvação foi uma dádiva e que não dependeu nem um pouquinho dele. Mas para outro, a salvação foi uma dádiva, mas ele precisa se abster de algumas coisas. Ele precisa tomar certos cuidados. E isso é interessante também, queridos, porque pode ser que esses certos cuidados seja para essa pessoa um processo na sua caminhada de santificação e separação na sua vida pessoal. Então, percebeu como o apóstolo Paulo, de maneira simples e ao mesmo tempo profunda, ele traz uma informação, nos trazendo a entender e nos querendo nos levar a entender que precisamos de viver em comunidade, entendendo as diferenças uns dos outros, entendendo os níveis de maturidade um do outro, entendendo que o meu irmão ao meu lado, ele não é igual a mim, apesar de ter a mesma Bíblia, apesar de o Espírito Santo habitar nele. Mas, queridos,
eu não posso esquecer que quem dá o crescimento é o Senhor. Se nós pensarmos assim, fica mais fácil para andarmos em unidade. Nós precisamos compreender um ao outro. E olha, é uma pena limitar essa questão a discussões humanas. Porque o que o apóstolo Paulo está falando é isso. Olha, essa é a minha versão, tá, gente? O apóstolo Paulo está, entre todas as coisas que ele diz assim, olha, vocês estão discutindo entre comida e bebida, e vocês estão discutindo entre dias e guardar lei ou coisa parecida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Para de discutir coisinhas que não vai nos levar a lugar nenhum. Pelo contrário, vai nos trazer divisão. Precisamos crer e entender nisso. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus não são coisas, não são as nossas regrinhas, tá? As nossas regrinhas. Fulano? Sei não. Tem que se converter. Isso não é de... Cristão não faz isso não. Cristão não faz isso. E às vezes, cristão não faz isso. E o sentimento é um sentimento vaidoso, orgulhoso, como assim, ó. Eu não faço isso. Lembra daqueles dois homens que estavam orando? E um falava assim, ó. Graças te dou, Senhor, porque não sou como esse. Eu dou o dízimo, eu venho à tua presença. E o outro, que era um publicano, está lá assim, ó, nem ousava olhar, mas falava assim, tem misericórdia de mim, sou pecador. Queridos, nós precisamos olhar para nós mesmos, sabe? Olhar para a palavra e nos nossos questionamentos perguntar ao Senhor, Senhor, essa é a tua vontade para a minha vida? Senhor, o que a tua palavra diz a respeito desse assunto? Porque, queridos, assim, com toda a liberdade, como é que eu posso dizer isso para você? Com toda a liberdade, muitas vezes mesmo, nós olhamos para a Bíblia e às vezes entendemos bulufas. E aí, por causa da nossa própria imaginação ou do nosso conhecimento, na maioria das vezes muito limitado acerca da palavra de Deus, nós tiramos pré-conclusões. E essas conclusões, elas se fundamentam como verdades pré-estabelecidas. E aí nós colocamos como parâmetro para o outro essas verdades pré-estabelecidas. Quando na realidade, queridos, a Bíblia, eu preciso estudá-la. Eu preciso investigar. Eu preciso perguntar por quê. Por quê? Por quê? Por quê? Porque nas minhas perguntas dos porquês, eu vou começar a investigar o porquê. E então eu vou chegar na essência do porquê. Por que o apóstolo Paulo está falando tanto aqui, o Espírito Santo permitiu ficar ser registrado tanto a respeito de comida, de dias, de bebida? Por que gastou tanto tempo falando sobre isso? Queridos, porque de fato nós vacilamos nas nossas regras. Nós criamos e levantamos obstáculos através das nossas regras. Criamos às vezes e fazemos o evangelho difícil de ser vivido para pessoas por causa das nossas regras. O evangelho que deveria ser liberdade para aquele que está em Cristo se torna um aprisionamento.
Porque, queridos, a Bíblia diz que Jesus me libertou do pecado. Eu sou livre, o pecado não tem mais domínio sobre mim. E olha, eu sou confrontado. Porque quando Tiago fala, Tiago diz que nós somos tentados por causa dos próprios desejos que há dentro de nós. E aí, sabe o que fazemos? Pomos regras e estabelecemos para pessoas. Mas o apóstolo Paulo está aqui, sabe, removendo essas coisas, dizendo para eles, para de discutir essas besteiras, para com esses problemas. E vamos fazer o seguinte, para que a gente dê o caso por encerrado, vou tornar o negócio mais complicado para vocês que sabem tudo. Vocês que são sábios, vocês que são fortes, vocês que acham que a vida é show de bola para vocês, eu sou livre, eu posso fazer o que eu bem entendo, então vou fazer o seguinte, já que você é livre e pode fazer o que você bem entende, então cuida do seu irmão que é fraco na fé. E sabe como você vai cuidar do seu irmão que é fraco na fé? Abre a sua Bíblia, por favor, 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira Coríntios, capítulo 10. O texto nos diz assim: vamos ler a partir do versículo 29. Ele diz assim: não estou falando, é uma outra versão, tá? Não estou falando, deixa eu abrir a nossa versão aqui, para ficar mais fácil. 10, versículo 19. Que digo, pois? Que o sacrificado a ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, desculpa gente, não é que não. 29, obrigado. Consciência digo, não a tua própria mente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo das ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Olha, você que pensa que você é livre e pode fazer o que você bem entende, você que já entendeu, não, olha, eu não tenho problema com isso não, sabe, eu posso ficar à vontade. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: olha, na sua liberdade, olhe para o outro, porque se o outro é fraco e ainda não entende a tua liberdade, não faça o que você acha que pode fazer quando você bem entende ou na hora que você bem entende. Sabe por que você não vai fazer? Por causa do outro. Porque Jesus morreu por ele. Por que você vai fazer tropeçar alguém por quem Jesus morreu? Por que nós vamos fazer o nosso irmão tropeçar? E aí, queridos, a gente esbarra em muitas coisas. A gente está, sabe, se preocupando tanto com o pode e o não pode, que a gente não fala as coisas principais do reino. Sabe por quê? Porque, queridos, se nós começarmos a falar, a pensar sobre a justiça de Deus, de fato, nós seremos transformados. Se nós começarmos a meditar, se nós começarmos a pensar, se nós começarmos a argumentar sobre a justiça de Deus e investigarmos de fato, nós seremos impactados pela justiça de Deus. Se nós permitirmos que o Espírito Santo que habita em nós flua com o seu fruto, porque o apóstolo Paulo falou que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas falou que é justiça, paz e alegria no Espírito.
Paz e alegria no Espírito é fruto do Espírito Santo que habita em nós. Então, se nós meditarmos, se nós pensarmos, se nós investigarmos, se nós procurarmos experimentar da justiça de Deus, nós vamos ser constrangidos de maneira tal que a presença do Espírito Santo em nós vai começar a fluir com paz e alegria. Porque a paz e a alegria, queridos, está dentro de você. Paz e alegria flui de dentro de você, pelo poder do Espírito Santo que habita aí em você. O Espírito Santo mora em você, ele habita em você. E o fruto precisa ser evidenciado. Só que muitas vezes nós não estamos olhando para a necessidade, a importância de perceber que o Espírito Santo precisa ser evidenciado pelo seu fruto. E aí nós começamos a pensar e praticar a nossa própria justiça. E a nossa própria justiça, queridos, é cheio de regras. As nossas justiças pode e não pode. Pode e não pode. Pode e não pode. Fez isso? Então agora você vai pagar o preço pelo que você fez. Fez aquilo? Então agora você vai passar por isso. Fez isso? Então agora. Mas, queridos, não é assim. Não é assim no reino de Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, versículo 1: siga o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. A chamada é: vivamos o exemplo de Cristo, que as outras pessoas vão querer imitar a nossa vida. Eu estou parafraseando o que o apóstolo Paulo falou. Ele falou assim, ó: sigam o meu exemplo, porque eu sigo o exemplo de Cristo. É como se eu estivesse dizendo para você: sigam o meu exemplo, José Luiz, porque eu estou seguindo o exemplo de Cristo. A pergunta é: como está a minha mente, o meu coração, a minha vida diária, ou o meu sentimento? Será que eu posso afirmar isso? Sigam o meu exemplo, porque eu estou seguindo o exemplo de Cristo. Nós precisamos pensar nisso, queridos. Porque o apóstolo Paulo era homem semelhante a mim e a você. Eu poderia estar falando de Jesus, mas eu estou falando do apóstolo Paulo, que a gente tem uma facilidade muito maior de compreender que o apóstolo Paulo era homem, e não temos tanta facilidade de entender que Jesus também foi um homem encarnado entre nós. Deus encarnado. Jesus foi homem, sim, e obedeceu a Deus em tudo. Não foi encontrado pecado em Jesus. Então eu falo do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele está dizendo: olha, caminhem como eu, sejam como eu, ajam como eu, vivam como eu. Podem me seguir, fiquem tranquilos, pode me seguir, porque eu estou seguindo o exemplo de Cristo. Queridos, eu e você precisamos pensar nisso e desejar ardentemente sermos ousados para dizer para a pessoa que está ao nosso lado: olha, pode olhar para mim e viva como eu. Precisamos ser ousados para isso, sabe por quê? O apóstolo Paulo, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi tocado e cheio, ele foi chamado por Deus para essa grande obra. Ele foi chamado por Deus para pregar o Evangelho. Ele foi chamado por Deus e ele cumpriu a missão cabalmente. Deu a vida dele para cumprir o chamado. E eu acredito, queridos, como foi dito aqui, evangelizar é uma questão de vida ou morte para nós que somos cristãos. E como já foi dito aqui, pode ser que muitos de nós estamos débeis porque não temos testemunhado de Cristo para as pessoas lá fora. Porque não temos vivido na prática do cumprimento da missão de pregar o Evangelho. Não temos vivido
na prática do cumprimento, de tornar claro e de anunciar as boas novas de salvação. E aí então, como não fazemos isso, não nos dedicamos a isso, como não buscamos viver isso, nós buscamos outras coisas. E as outras coisas ocupam um lugar que não era para ter ocupado. E aí, quando as outras coisas ocupam um lugar que não era para ser ocupado, nós começamos a viver e a agir em cima de cumprimentos de normas e de regras. O conhecimento da palavra de Deus, queridos, descortina os nossos olhos e nos faz entender que nós estamos muito aquém do que Deus espera e que Deus tem expectativa de cada um de nós. Mas graças a Deus, que essa palavra nos salta ao coração e que nos motiva e nos impulsiona com a verdade de que em Cristo eu posso todas as coisas. Eu posso ficar desempregado, eu posso ficar doente, eu posso passar por momentos de dificuldade, flagelo, eu posso passar por várias situações, mas em Cristo eu estou sustentado por alguém que tem o poder de me levar até aquele dia onde eu estarei definitivamente com Ele. Sabe como? Com um corpo totalmente transformado, semelhante a Ele. Porque a Bíblia diz que vai haver um dia onde eu e você seremos semelhantes a Jesus. Ah, querido, aplauda Ele, querido. Aplauda Ele, porque Jesus conquistou isso para mim e para você. A obra que Jesus realizou na cruz do Calvário conquistou para mim e para você o direito de viver eternamente com Deus. E queridos, não dá para viver eternamente com Deus, que é Espírito, se você não viver pelo Espírito. Essa carne, um dia, não vai existir mais. Mas olha, nós seremos semelhantes a Jesus. Você consegue entender isso, querido? Você consegue entender que um dia você será semelhante a Jesus? Isso é poderoso demais. Isso é precioso demais para nós ficarmos abrindo mão por causa de coisinhas, insatisfações, aborrecimento, chateação, decepção. Gente, Jesus conquistou para mim e para você o direito à vida eterna. A nossa vida nesse mundo, ela vai passar. Ela vai passar. Um dia eu e você partiremos desse mundo e estaremos eternamente com Ele. O que nós temos que fazer é guardar, é lutar para manter firme a nossa confiança, firme a nossa esperança em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. E deixemos as picuinhas, deixemos as coisinhas, deixemos as regrinhas. Cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Então precisamos entender que existe espaço na nossa comunidade cristã para as nossas diferenças na fé, na ideia do que é certo e errado. Existe espaço para a nossa diferença naquilo que é certo e errado. Talvez eu pense que algo é certo e você pense que algo é errado. Isso não nos divide, queridos. São diferenças de opiniões. E nós podemos caminhar junto na nossa diferença de opiniões, seguindo e obedecendo ao Senhor, entendendo que as diferenças fazem parte. As diferenças estão aí. E é bem melhor a gente entender essa nossa realidade, porque isso será melhor para todos nós. Isso vai ser bom para a nossa comunidade cristã. Não cabe a nós
criticar a igreja A, a igreja B, a igreja C, dizer que ela está certa e que nós estamos errados, dizer que aquela igreja é melhor e essa é pior, dizendo que aquela igreja é mais bonita e essa é mais feia, dizendo que aqueles irmãos fazem errado e nós fazemos melhor. Não cabe a nós. Eles são diferentes. Eles são daquele jeito e nós somos desse jeito. E, gente, desse jeito a gente vai vivendo o melhor com Cristo, o melhor na nossa caminhada cristã. Então, eu quero 2 pontos que o apóstolo Paulo falou aqui para os irmãos em Roma, porque, olha, o propósito de nós entendermos as diferenças é para que nós não venhamos levar ninguém a se perder na fé. Nós precisamos entender que as diferenças fazem parte. Nas nossas argumentações, a gente pensa diferente. E quando a gente entende que a gente pensa diferente, a gente respeita o outro. Porque, gente, entender que a gente pensa diferente me faz compreender que o Rogério é diferente de mim. E aí, como eu entendo que o Rogério é diferente de mim, e que ele é meu irmão em Cristo, e que Jesus morreu por ele, eu não crio conflito com ele. Tá bom, Rogério. Ó, eu não entendi muito bem não, mas tudo bem. É para agir assim, você acha que é assim que está certo? Tá bom, então, vamos lá. É isso aí? Vamos lá. O que nós temos que fazer é tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos, queridos, precisa ser para a glória de Deus. Sem partidarismo, sem vanglória, mas para a glória de Deus. Para o crescimento do reino, vamos caminhar, vamos seguir, vamos embora. E a gente vai chegar no nosso objetivo. Mas ele fala em 2 coisas: não fazer tropeçar. É assim que está no 14 versículo 1, Romanos 14, 1, é isso que diz: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Não o faça tropeçar. Eu tenho uma Bíblia com a linguagem de hoje, e a linguagem de hoje ela diz assim: aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Aceitem os que são fracos na fé, sem criticar as opiniões dela. Ouça, empreste o teu ouvido e caminha junto com ela, porque vai chegar um momento em que o Senhor vai trazer o amadurecimento e ela vai entender: caraca, pastor André, naquele dia eu dei mole, hoje eu entendi, hoje eu entendo, eu estava errado, você estava certo, desculpa. Quando eu entendo que aquilo que eu falei não era aquilo que eu pensava, eu reconheço que eu estava errado e que o outro estava certo. E isso não causa divisão entre nós. Então, olha o que ele diz: certas condutas em si mesmo não causam dano para si mesmo, mas certas condutas podem trazer escândalos. Assim, alguns não comem alguma coisa, não tomam alguma coisa, não fazem alguma coisa, e etc. Estes são preceitos humanos e podem estar a serviço, como eu falei, da tentativa de uma vida mais santa. A misericórdia ao mais fraco vem da parte daquele que pode abrir mão, porque é mais forte, saudável e sabe que não é pelo esforço humano que seremos salvos. Quando a gente entende que não é pelo esforço humano que nós somos salvos, nós conseguimos exercer misericórdia com aquele que está vivendo na prática de regras. E a gente entende ele e não fica criticando, nem discordando, nem criando conflito. Mas a gente vai caminhando com ele e orando por ele e pedindo a Deus para sustentar a vida dele. Então ele diz para não fazer tropeçar. E eu acho muito interessante isso, queridos, porque aqui vai, e eu volto a dizer, uma responsabilidade muito grande para mim e para você, que somos maduros na fé. Nós temos uma responsabilidade muito grande com o outro. Sabe por quê?
Se você percebe a responsabilidade que está sobre você por ser maduro na fé, você começa a pensar e agir diferente. E se somos responsáveis uns pelos outros, esta responsabilidade me faz abrir mão de mim mesmo por você. Se eu entendo que a minha maturidade me faz responsável por alguém que é fraco na fé, o meu entendimento de que eu sou responsável pelo outro me faz abrir mão de determinados comportamentos que para mim seriam sem problema nenhum eu executar. Mas quando eu entendo que eu tenho essa responsabilidade, eu abro mão de determinados comportamentos, determinadas ações, determinados hábitos, porque eu entendi que algum desses hábitos que para mim é nocivo pode trazer problema, ou seja, que para mim não é nocivo pode trazer problema ou escândalo para outro. E aí a gente esbarra em igrejas que estão, a Bíblia não diz que não pode, tá chapando. A Bíblia não diz que não pode usar piercing, então tá botando piercing em tudo quanto é lugar. A Bíblia não diz que não pode fazer tatuagem, e aí está enchendo o corpo de marca. A Bíblia não diz que não pode usar biquíni fio dental na praia, e aí a irmã bota aquele biquíni fio dental e está lá se sentindo na praia. Mas não esquecendo das irmãs, vamos falar dos irmãos, aqueles irmãos da camisetinha fortinho, sabe? Aqueles que gostam do sertanejo. E a blusa ela vai apertada do pescoço até a perna, até o calcanhar. E tudo marcando. Mas, o que tem? Normal, todo mundo usa. Eu sou crente, mas a Bíblia não diz que não pode. Querido, se você não cresceu ainda na fé, eu até te entendo. Mas se para você é livre para fazer isso, deixa eu te falar uma coisa. Não use da sua liberdade para fazer o seu irmão tropeçar. Tem muita menina suspirando por rapazes que não quer compromisso nenhum com ela. Se você não quer compromisso nenhum com ela, não defraude a sua irmã em Cristo. Se você não quer responsabilidade na vida conjugal, não se envolve, nem se comprometa com vida conjugal. Se você não quer viver uma vida de responsabilidade com Deus, querido, não dá. Você acha que é livre para fazer o que você bem entende? Tudo bem, querido. Mas entenda uma coisa, a tua liberdade, ela tem limite. Lembra quando o apóstolo Paulo falou? Eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Aquilo que você sabe que não te convém, queridos, está na hora de dar um basta. Para você que continua na prática, entenda, Deus quer fazer algo sobrenatural na tua vida. E a palavra de Deus, ela serve para você como um filtro. A palavra de Deus te serve como um filtro do que pode e do que não pode, do que deve e do que não deve. Então, busque a palavra de Deus, para que você não seja um instrumento ou um motivo de tropeço para ninguém. Mas você que é forte na fé, você que já entendeu, você que está vivendo a sua vida com Cristo, sabe? Alimentado, sarado, forte, saudável. Tem paciência com teu irmão. O Espírito Santo vai transformar ele. Tá bom? E assim a gente vai crescendo e caminhando de glória em glória, de glória em glória. Vamos ficar de pé? Olha, eu não sei se você entende isso, mas esse tempo que nós estamos vivendo é de fato um novo tempo.
Nós estamos vivendo um novo tempo. E olha, eu quero dizer para você que falar sobre o reino de Deus tem edificado a minha vida. Tem me ajudado muito falar sobre o reino de Deus. E eu acredito que a vontade de Deus é, sabe, primeiro, fazer uma obra sobrenatural entre nós. Entre nós. Sabe, tirar as escamas, sabe, abaixar os escudos, fazer a espada descer, sabe? Deus quer nos fazer livre para andar em comunidades, um com o outro, sabe? Em liberdade de espírito. Eu creio que Deus quer fazer isso. Porque quando nós estivermos andando em liberdade de espírito, eu acredito que, olha, quando você chegar lá fora e falar para alguém, olha, Jesus, a outra pessoa vai começar a abrir o ouvido assim para entender o que ele vai continuar falando. Esse é um novo tempo. Vamos cantar? Esse é um novo tempo. Vem cá, Rodrigo. Me ajuda aqui, Rodrigo. Vamos louvar. Esse é um novo tempo de Deus. Declare: esse é o novo tempo de Deus pra mim. Declare com fé. Tempo de cura, tempo de restauração, tempo de conquista. Declara, igreja. Tempo de restituição. Algo novo Deus tem pra mim. Algo novo Deus tem pra mim. Eu me abro pra receber. Eu me abro para viver o novo tempo. Você pode colocar as suas mãos sobre o seu coração. Põe a mão sobre o seu coração. Deus, estamos aqui nessa noite, Senhor, ouvindo a Tua voz, sendo ministrados pela Tua palavra. E nós desejamos, Senhor, que o Senhor continue a Tua obra de transformação, a Tua obra de mudança, a Tua obra, Senhor Deus, de gerar crescimento em qualidade de vida em cada um de nós. Tenha liberdade, Espírito Santo, para nos levar a um constrangimento em amor, a entender que as nossas argumentações humanas, elas não podem produzir vida, porque o que produz vida é a Tua presença em nós. Que possamos Te buscar a cada dia mais, que possamos nos aproximar de Ti a cada dia mais, que possamos viver a intimidade contigo, na presença e ouvir a Tua voz, ministrando ao nosso coração, fazendo cair todas as argumentações, todas as estruturas mentais que têm se levantado, todas as estruturas de pensamento, tudo aquilo que foi construído ao longo do tempo, Senhor. Nós estamos dispostos a abrir mão, estamos dispostos, Deus, a ter a nossa vida transformada, a sermos convertidos ao Senhor. Converte-nos através da Tua palavra. Queremos mudar de atitude, mudar de comportamento, ter vida diferente, vida no altar da Tua presença.
colocamos a nossa vida diante do teu altar. Eu quero nessa noite, queridos, nessa noite eu quero falar algo para você. Você que tem vivido no teu coração agitado, sabe? Até se acusando, pensando no teu coração que você não merece o amor de Deus, que você não merece a graça de Deus por causa dos pecados, por causa do comportamento, das atitudes. Queridos, eu não estou aqui justificando o teu pecado, mas eu quero dizer para você que o perdão de Deus, ele é suficiente para restaurar o seu coração, suficiente para restaurar você e atrair você a uma caminhada diária com Ele. E essa caminhada diária, ela transforma o teu comportamento e as suas atitudes. Não se acuse, não guarde condenação no seu coração, não viva com condenação ou acusado, pensando que você não pode, pensando que você não é. O Senhor te libertou, o Senhor te salvou, o Senhor te resgatou. Viva esta verdade no Senhor, viva a verdade do Evangelho na sua vida, querido. Se você está aqui nessa noite, ou se há alguém entre nós nessa noite que ainda não disse sim para Jesus, que ainda não entregou o coração a Jesus, que ainda não falou: Jesus, eu quero andar contigo. Como eu falei domingo passado, pode ser que você diga: ah, eu tenho Jesus no meu coração, mas você nunca confessou Ele de fato. A Bíblia diz que se com o seu coração você crê, mas que se com a sua boca você confessar, você será salvo. Com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a salvação. E se você está aqui nessa noite e ainda não confessou Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, querido, eu quero dizer para você que de fato Ele é suficiente para transformar a tua vida. Ele é suficiente para levar você diretamente para um Deus, para viver a vida eterna com Ele. Jesus é suficiente para mudar a sua história. Então você pode fazer isso hoje, dando passos de fé, saindo do seu lugar e dizendo: sim, eu quero Jesus na minha vida. Sim, eu quero Jesus na minha vida. Sim, eu quero confessar com os meus lábios que Jesus é Senhor na minha vida. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Você está aqui nessa noite e quer entregar a sua vida para Jesus, quer fazer essa oração dizendo: sim, sim, Jesus, eu te quero. Se você está aqui nessa noite, sai do seu lugar e vem aqui, porque eu acredito que Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus quer transformar a tua história. Aleluia, aleluia, aleluia. Cadê você? Nós temos um irmão aqui, mas cadê você que está afastado do Evangelho? Cadê você que por causa da acusação, por causa de sentimento, de condenação, abriu mão de caminhar com Jesus? Está aqui hoje, querido, volta para casa. A hora de voltar para casa é hoje. Toma a sua decisão de andar com Jesus. Olha, é Jesus que vai transformar você. Não vai ser a igreja, não vai ser irmão A, irmão B. É o Espírito Santo que vai transformar você. É o Espírito Santo que vai fazer a obra no teu coração. É o Espírito Santo que vai agir na sua vida. Cadê você? Saia do seu lugar, querido, vem aqui. Saia do seu lugar e vem dar passos com Jesus. Passos com Jesus. Eu vou orar por esse irmão que está aqui. Mas enquanto eu estiver orando, você pode sair do seu lugar. Você pode sair do seu lugar e vir até aqui. Eu quero convidar o pastor André. Pastor André, cadê o pastor André? Saiu? Amém, pastor André saiu. Então a gente vai fazer aqui. Aí, pastor André, por favor. Eu quero convidar o pastor André para estar orando por esse irmão. Eu quero convidar você a estar orando junto conosco por esse irmão, para que o Senhor o ajude nessa caminhada de fé. O ajude nessa caminhada de transformação de vida, sem acusação, sem acusações de regras, sabe? Sem acusações de regras, porque regras não salvam ninguém. Vamos orar. Repita comigo, juntamente com o Sérgio, né?
fazer essa oração juntamente comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu reafirmo a minha decisão por Ti. Eu Te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Transforma a minha vida, restaura a minha vida, escreve meu nome no livro da vida. Perdoa-me os meus pecados e as minhas escolhas erradas. Amém e amém. Aleluia. Estenda suas mãos para cá e vamos orar por ele. Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Ó Deus, como é bom, Senhor. Ó Deus, olhar para o Sérgio e saber tudo aquilo que nós já vivemos, aquilo que nós já experimentamos e agora o Sérgio vai experimentar. Pai, para nós como é bom enxergar isso, como é bom saber que ele vai viver esse novo tempo. Ó Senhor, por isso nós te pedimos, guarda o Sérgio, livra o Sérgio, proteja o Sérgio, Senhor. Esteja com ele, Deus, em toda essa caminhada. Ó Pai, nós te pedimos e clamamos o teu santo nome. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, Sérgio. Deus te abençoe. Dá uma viradinha aqui rapidinho. Olha os cartazes que o pessoal acendeu aqui, ó. Jesus nunca esqueceu você. Próxima parada, Cidade Santa. Agora você é um de nós. Seja bem-vindo, viu? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Estenda suas mãos, vamos nos despedir na presença do Senhor. Amém. Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças por esta noite. A Deus, te damos graças por esta palavra poderosa. Que possamos meditar sobre ela. Que possamos, Senhor Deus, permitir que esta palavra cresça, amadureça e se estabeleça em nós. Deus, te agradecemos pela vida do Sérgio, que aceitou a Jesus ontem no culto no lar e hoje está aqui reafirmando a sua palavra, reafirmando que o Senhor é o seu Senhor. Ó Deus, nos despedimos desse lugar gratos pelo teu favor sobre a nossa vida. Dê-nos uma semana abençoada, Senhor, que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém e amém. Deus te abençoe rica e abundantemente, meu irmão. Uma boa noite a todos. Aleluia. O Senhor Deus tem pra mim algo novo, Deus tem.